Vamos deixar que a própria Bíblia responda. Apocalipse capítulo 7. Nos versículos 1, vamos ler até, creio que até o versículos 4. Né? Vamos ler, diz assim. Sim. E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não ferirás a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Verso 4, diz assim: e eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja, aqui a ordem é dizer, né, no versículos 2, diz que os 4 ventos não devem ser soltos, nem o vento deve soprar. Atenção. Nenhum vento deve soprar. É o que o anjo está quer dizer. Até que Deus sele os seus servos. Veja que os que vão ser selados já são servos de Deus. Percebem, né? Ele diz que nenhum vento pode soprar. Agora, de um ponto de vista geral, ou na maior parte das vezes, nós ouvimos que esses ventos são guerras, terremotos, fomes, epidemias. Bom, se a gente entender isso, nós vamos ter aqui algum problema. Por quê? Porque a ordem do anjo é: nenhum vento deve soprar até que o selamento seja completado. Sim. É isso. Sim. Mas se a gente define esses ventos como guerra, calma, desde o tempo de João tem existido guerras, fomes, epidemias, tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, há bem pouco tempo tivemos a crise ou a pandemia da Covid-19. Então, a gente vendo isso, vai dizer, calma aí, será que os anjos de Deus não têm o poder para travar esses ventos? Porque Deus está a dizer aqui que nenhum vento deve soprar. Nenhum mesmo. Então, existe aquela frase que diz que quando Deus dizer sim, ninguém pode falar não. E quando Ele dizer não, ninguém pode falar sim. Então, esses ventos que estão em Apocalipse 7 devem ter um significado mais profundo do que guerras, terremotos, fomes, epidemias, entre outras crises econômicas. E qual é o seu verdadeiro significado? Ellen White, ela explica isso. Quando nós vamos ler, por exemplo, deixa-me aqui ver, né? Vamos encontrar aqui o texto. Tem uma citação da irmã White que diz que esses ventos representam o derramamento das pragas. Sim, ela fala isso no livro em primeiros escritos. Página Sim. 36 e 37. Sim, primeiros escritos, na página 36 e 37, ela fala sobre este assunto. Mas vamos aqui tentar definir, à luz da palavra da própria Ellen White, o que significam estes 4 ventos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 152. Tá? No parágrafo 3, ela diz assim: tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Agora ela vai definir. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia, pouco tempo atrás, mas foi, vejam aqui, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Quer dizer, o tempo de comprar e não vender, a não ser com o sinal da marca da besta. Ela diz que foi apenas a ameaça do sopro dos quatro ventos. Vamos continuar. Até agora, eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada. E então os anjos receberão a ordem de soltá-los para que os 4 ventos soprem sobre toda a terra. Veja o que ela diz assim. Ela compara, né, aquele tempo lá na Califórnia, quando os Estados Unidos estavam prestes a decretar, ou a dar a ordem para o decreto dominical. Ela compara isso com a ameaça do sopro dos 4 ventos. Então, os 4 ventos que estão em Apocalipse capítulo 7, a sua definição
principal, a primordiária, é o decreto dominical. É claro que quando o decreto dominical entrar em vigor, também vai existir catástrofes, vai existir fomes, porque haverá perseguições, haverá terremotos, a ira de Deus também vai se manifestar. Mas de uma forma específica, o sopro dos 4 ventos, ou os 4 ventos de Apocalipse 7, simbolizam o decreto dominical. E ela diz que nós não estamos bem preparados. Há ainda uma obra a ser efetuada. E que obra é essa que ela diz que precisa ser efetuada? Ela mesma responde, ela mesma explica. Quando nós vamos para Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266, ela diz assim: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial, aqui está, em especial na obra final em favor da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última, mais uma vez aqui, da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, né?